confortável, Grazi? Confortável. Seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa, minha filha. Ah, muito obrigada, gente. Grazi, agora que você está bem confortável, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você descobriu sua vocação para trabalhar como assistente administrativa, hein? Eita, gente. Na lata, assim, né? Tem que dia, ser na lata, na né? lata, né? Bom, eu fiz serviços jurídicos e eu queria cursar direito. Mas no meio do caminho muitas coisas aconteceram e eu fui para a área administrativa. E tudo que eu vivi foi literalmente na experiência, mas eu tive que fazer uns cursos à parte. Então a profissão foi lá e me escolheu e eu fui lá e dei as mãos para ela. E deu tudo certo, estamos aqui até hoje. E como é que funciona esse negócio da profissão de escolher? Às vezes você escolhe uma coisa e quando você vai ver é outra. Eu nunca pensei em trabalhar no administrativo, cuidar de números. Eu gosto muito mais da área de humanas do que de exatas, mas eu, com o tempo, desenvolvi essa habilidade. Mas você não foi aquele tipo de pessoa que no início queria cursar enfermagem, aí foi lá, começou o curso, não, agora eu vou fazer alguma outra coisa, que eu não me identifiquei. Se eu tivesse começado no início, ia ser assim. Eu ia largar tudo no meio do caminho, aí não ia dar certo. Mas aí você começou por onde mesmo? Bom, eu comecei com serviços jurídicos. E aí depois eu fui fazendo cursos paralelos na área administrativa. E você não se encontrou em serviços jurídicos? Eu gosto, só que é uma profissão que exige muito. E na época, devido a muitas coisas que eu passei, por partes financeiras, eu perdi minha avó nessa época. Então, eu tive que trabalhar muito nova. Então, eu falei assim, eu curso Direito depois. Então, aí acabou acontecendo outras coisas e no fim eu não cursei Direito. E acabou se apaixonando pela administração. Gosto dos dois. Mas assim, na área administrativa, você já teve uma vivência mais com essa parte financeira. Certo. Agora, Grazi, me ensina, como que eu faço para economizar, para não gastar na lojinha aqui da IPDA, hein? Tem que ter a mãozinha fechadinha. Mas como que eu faço para fechar a minha... Nossa, eu acho que aí é difícil, hein, Tamires? Você tem que comprar o que realmente você precisa. É que os jovens, ele vem aqui, ele quer levar tudo embora, né? E, vou levar isso, vou levar isso, vou levar isso. Eu acho que tá na feirinha da madrugada, né? Como diz o povo por aí. Mas você tem que ser bem centrado e ter um propósito. Porque o dinheiro, ele é traiçoeiro. Não, e literal, ela falando que parece que tá na feirinha da madrugada, mas você sabe o que é mais engraçado? Que tem os eventos aqui na sede mundial, aí abre a loja do Regenere e do Expansão. Nem abriu ainda, o pessoal já tá lá fazendo fila. Literalmente a feirinha da madrugada. Gente. Nossa, a gente fica passada até com os jovens. Porque ele é um desespero, mas eu entendo que é a empolgação de estar ali, de participar. Mas o pessoal vai que vai. Grazi, para quem tá em casa agora, como se posicionar no ambiente de trabalho? É só a forma de se vestir, às vezes de falar? Como que você demonstra que é cristão dentro do ambiente de trabalho? A sua vida é um testemunho aberto. Então, as pessoas sempre viam em mim algumas coisas que... não era só saia, vestimentas, mas o jeito de falar, de cumprimentar as pessoas, de ser mais sensível, de ouvir, porque a gente é uma carta aberta. Então, as pessoas liam isso em mim. Então, as pessoas falavam, é diferente. É diferente. Muitos assuntos também eu sempre procurava ouvir, trazer sempre o lado da fé, para as pessoas não se escandalizarem. Porque, nossa, cristão. Então, você tem que ter muito cuidado até com certos temas que você vai abordar no seu ambiente de trabalho. E dependendo da rodinha de conversa também, às vezes não é nem interessante entrar, né? Sim, é verdade. Se você não tem argumentos para proteger a sua fé, então vai ler a Bíblia, se prepara primeiro e depois você vai. Porque é arriscado, você pode se comprometer e acabar saindo do ambiente, às vezes até meio em dúvida sobre a sua fé. E isso é muito perigoso. Sim, não só temas polêmicos, como também conversinha fiada, né? Verdade. Dependendo de conversa que fere os seus princípios, a pessoa tá falando, como é legal, fulano traiu a esposa, não sei das quantas. Eu entro lá no meio da conversa, nossa, pensa, coisa linda. Isso acontece, eu vivencio um caso, e é muito difícil você lidar com esse tipo de situação. Você tem que aconselhar, conversar, falar ali com a pessoa e dar o princípio de fé, que para ela é muito diferente da realidade que ela vive. Ou se afastar da conversa. Sim. Ou seja, a nossa queridíssima Grazi evangeliza no trabalho. E não só no trabalho. Grazi, você é uma ótima evangelista, hein? A gente Grazi se esforça. gosta. A gente se esforça. A gente faz o que o Senhor manda, né? Mas essa parte de evangelizar, você gosta? Porque assim, eu pergunto porque eu falo aí assim, eu sempre gosto de me colocar, porque eu sei que você que está em casa... Tem alguns que se identificam comigo. Sim. Por exemplo, a Grazi, ela tem o dom para evangelizar. Ela chega na pessoa e ela começa a falar de Cristo assim, de uma forma muito natural.
sabe? Eu já não consigo, tipo, chegar na pessoa e evangelizar. Tipo, falar assim, olha, parar a pessoa mesmo e falar, sabe? Eu sei que tem jovens que se identificam dessa maneira. Como tanto seria que... essa forma sutil sua, Grazi? Ai, A gente você tá vai aqui vendo- agora numa roda, a gente tá trabalhando, Nos falando evangelize. sobre os documentos que a gente tem que entregar pro patrão, não sei das quantas. Como é que você vai... Ah, eu procuro saber a história da pessoa. Nossa, você veio de qual lugar? Nossa, que bom, Deus preparou para você estar aqui com a gente. Ela joga Isso, você tem que ler o seu público. Quem gosta de evangelizar tem que ler o público. Porque às vezes você não vai chegar na pessoa, ai, Jesus te ama, e não. Às vezes você vai de encontro à necessidade dela. E às vezes ela já tem tudo e o que elas precisam é só Jesus. Olha, eu gostei dessa parte de ler o público. Não tinha você- parado pra pensar nisso. Você vai chegando, se aproximando da pessoa, criando uma afinidade com ela, e nisso você joga Jesus ali no Pisca e meio. pesca ela. Minha filha, Ó, já aproveita, vai anotando aí, hein? Estude o seu público para evangelizar. A gente tem um vídeo aqui que a gente preparou para você. Produção, o vídeo tá pronto? O que é servir para você? Tudo se resume em Cristo. É servir com alegria. É mostrar o amor de Jesus às pessoas nos mínimos detalhes. Servir é ter o compromisso com Deus. E é transparecer Jesus para trazer mais pessoas para o reino e servir as pessoas com excelência. É amar o próximo. Para mim é estar disposto. Nós que estamos aqui para servir. Para mim é fazer o que Jesus fez. Mateus 20:28 diz que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Estou a fazer tudo quanto for necessário, dando o seu melhor sempre de coração alegre. Servir para mim está disposta a fazer a obra do Senhor a todo momento. Servir para mim é replicar aquilo que Jonas. Jesus nos ensina. Olha eu. Servir para mim é como o meu respirar. Corre nas minhas veias, está no meu DNA. Servir é de se dispor a fazer ao bem às pessoas, né? Sem esperar nada em troca. É servir ao reino com excelência. Servir com excelência, amor, dedicação. É mais do que um abraço, é mais do que uma recepção. Então é seguir os passos de Jesus. Amar, honrar e servir. Somos todos voluntários do reino de Jesus. O que é servir para você, Grazi? Nossa, gente, vocês tocaram num ponto muito sensível, meu. já jogou logo seus liderados na roda. Nossa, servir pra mim é Cristo. Porque Cristo, ele entregou tudo dele pra nós. E quando nós entregamos tudo de nós para as pessoas, isso é incrível. Porque às vezes você pode estar no seu pior dia. E às vezes você tem que estar ali para dar um abraço em alguém. E Deus vai te usar naquele dia para servir aquela pessoa. E servir vai muito mais além de humildade. Não é só um chinelo, um sapato, não. Servir é você se disponibilizar, mostrar o reino através da sua vida. Então isso é incrível. E isso é sensacional. Servir é uma coisa que queima. É inexplicável. É uma chama que palavras não descrevem. Você viu? Servir é maravilhoso, né? E você serve muito bem na igreja. Olha o tamanho, olha a equipe da Grazi ali, ó, falando o que é servir. Tudo aprendendo aí com você, então tá no caminho certo. Como que é pra você liderar os voluntários aqui na sede mundial? Gente, é um grande desafio, porque isso não estava nos meus planos, estava nos planos de Deus. Eu já lidero jovens há muito tempo, só que não em tão grandes quantidades. E quando me veio a proposta, eu pensei muito e eu tive até alguns requisitos e Deus foi lá e falou, é isso que você quer, então vamos lá. Quais eram os requisitos? Eu precisava estar no ambiente que eles estivessem e precisava ter um tempo dedicado a eles. Então o Senhor foi lá e trabalhou isso, né? Porque eu estava num lugar muito confortável, eu estava com outros planos e Deus falou, peraí, é esse o caminho. Então, aí eu vi o que está escrito em Jeremias 29:11, né? Bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quantos voluntários você tem hoje nessa equipe? 50 voluntários. Meu Deus. É bastante gente. É muita gente. É nessas horas você coloca Você- a sua você profissão imagina- em prática também, né? Então, você imagina, tipo, lidar com cada tipo de personalidade. Como que Ai. administra tudo isso? Então, Você tem que ser bem sensível.
Porque uns são mais fechados, outros são mais abertos, outros são tímidos e outros são inseguros. Tem gente que tem potenciais incríveis e você tem que garimpar essas pessoas, mostrar para elas a importância que elas têm. Mas nós sabemos, Grazi, que antes de você chegar nessa sua fase de liderar os voluntários e tudo mais, você passou por um processo bem difícil. E aí isso você inclusive usa como testemunho, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que ainda não conhecem um pouco dessa Grazi, sabe? Dessa parte... A Grazi dos bastidores? Não a Grazi dos bastidores, mas essa Grazi que passou por um processo que muitos olharam e não entenderam, sabe? Onde Deus queria chegar com isso. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como que você superou. Nossa, gente, foi uma das fases mais difíceis da minha vida. O que aconteceu? Eu já tinha passado muitas coisas, mas em 2023 eu tive um burnout, né? Então, eu cheguei no nível de exaustão, porque eu tinha muitas, assim, atividades. Trabalho, igreja? Trabalho, igreja. O que você estava fazendo nessa época? Eu trabalhava na parte do manager, era líder reação, cuidava da mocidade da minha igreja. É mais fácil perguntar o que ela não fazia, né? E ainda eu trabalhava ela não dormia. E trabalhava ainda num financeiro. E eu tive muitas mudanças no trabalho essa época e meu corpo estava pedindo descanso. Nossa. E eu não respeitei os sinais que o meu corpo estava dando. Quais sinais seu corpo estava dando? Eu estava muito cansada, eu não tinha mais o mesmo pique para fazer as coisas. E quando eu comecei a colocar as coisas na caixinha, as coisas estouraram, né? Perto do meu aniversário, eu tive um processo. E quando foi na primeira semana de maio, eu tive a primeira crise de ansiedade e de depressão. Foi muito complicado, porque os primeiros sintomas que eu tive foram sintomas do corpo. Só que esses eu quis silenciar. Mas os sintomas, quando eles começaram a aparecer, eles apareceram com muita agressividade. Então, eu tive insônia, eu vi a noite clarear. Aí, um dia eu cheguei no meu patrão e falei assim, olha, no meu ex-patrão, eu falei, eu preciso de um dia para ficar em casa. E todo mundo viu que realmente eu estava ruim. Porque eu não faltava no trabalho, nem nada. E foi difícil porque eu comecei a ter várias crises de ansiedade, de depressão. Foi uma coisa nova para minha família, para os meus amigos. Então, a minha mãe teve que me poupar, me reservar. E eu tive outras frustrações nessa época. Então, foi tudo junto. Quando explodiu... Explodiu de uma vez. A bomba nuclear. E foi tipo isso. E foi muito difícil, porque muitas pessoas não estão preparadas para conviver com você quando você passa esse tipo de processo. E eu estava num momento muito bom da minha vida. Apesar de toda essa correria, para mim estava bom. Mas eu acredito que para Deus Ele queria que eu colocasse as coisas, cada coisa no seu lugar, vivesse cada tempo no seu lugar. Então foi difícil porque eu tive que sair do meu trabalho nessa época. Eu tive que sair das atividades ministeriais que eu fazia todas. E foi muito, muito difícil. Doeu, gente, na minha alma. Foi porque você assim, fazia um monte de coisa e do nada você não parou faz mais e se nada. sentia inútil, né? Nossa, eu me senti um peixe fora d'água. E foi muito difícil se reintegrar de novo. Foi trabalhoso, foi difícil para minha família, porque foi uma situação nova que eles nunca enfrentaram. E eu tive que tomar remédios nessa época. Eu tive que enfrentar algumas situações que, para o jovem, se ele não tiver a mente muito firmada, ele desiste da caminhada. Então, eu cheguei ao ponto de rasgar a roupa do meu corpo. Eu não dormia. Minha mãe, para fazer as coisas em casa, ela tinha que me deixar rapidinho ir no mercado. Foi uma época muito difícil para ele e para o meu irmão. E meu irmão estava vivendo o auge ministerial dele e ele teve que dar alguns passos para trás para poder cuidar de você. Para cuidar de mim. Grazi, nesse processo, em algum momento você cogitou em, sei lá, tirar sua própria vida? Teve outros pensamentos, sabe? Que não convém de Deus, né? Olha, tirar minha própria vida não, mas chegar ali para mim o fim foi desistir bem devastador. De tudo. Que é um burnout. Porque você não tem ânimo. Sabe o que é você levantar e você falar assim, eu não quero tomar banho hoje? Você não ter vontade de sorrir, de brincar com as pessoas. Eu cheguei nesse ponto. E como foi sair desse processo? Bom, eu tenho Como que foi o processo para sair disso, né? Eu tenho amigos, graças a Deus, preparados do céu, que eu não posso falar o nome de todos, porque senão eu vou esquecer de pessoas.
Mas eu tenho uma irmã muito especial, eu gosto muito dela. E ela me ajudou muito a estar aqui. Muito. Eu louvo a Deus pela vida dela e da minha família. Ela cuidou muito de mim. Quando eu tinha as crises, eu não podia ir para todo lugar, eu não podia conviver no ambiente com as pessoas. E ela me pegava e levava para casa dela. E ela sempre usava a seguinte frase: Deus tem um plano. Ela sempre olhava para mim e ela falava assim: você vai viver o auge da sua vida. Só que quando você tá passando ali, você acha que é o fim de tudo. Sim, né? sim, Então, foi muito difícil. 2023, assim, eu cheguei no fundo do poço. No fundo do poço de tudo, porque terminou o relacionamento, terminou as coisas da igreja, foi tudo. Só tinha a mim. E meu irmão me disse uma frase que me marcou muito. Hoje eu lembro dela, eu lembro com alegria, que o meu ministério era eu, que eu não tinha perdido nada. Eu tinha perdido o que aparentemente eram as prioridades onde eu tinha colocado. Então foi bem assim, foi um trabalho de formiguinha, muita oração. Eu tive que me cuidar, os médicos são importantes, eu aprendi isso, que eu precisava descansar, de ter uma pausa, de respeitar, porque é bom servir. Mas você tem que ter equilíbrio, você tem que estar com a sua família, você tem que estar com seus amigos, você tem que ter um tempo para a sua vida espiritual. Porque como você vai dar se você não tem? É verdade. Exatamente. É entender que você não pode agarrar tudo com as mãos e muitas vezes usar a frase que muitos jovens usam: não tem ninguém para fazer, sendo que tem. Ai, não tem ninguém pra fazer? Descansa só no céu. Não, minha filha, Não, descansa aqui na terra também, pelo amor de Deus. Deus, no 7º dia descansou. Quem é você pra não descansar, criatura? É verdade. Em nome de Jesus. E você tem que funilar muito isso. E você vai descobrindo as coisas ao tempo. Então foi um momento de muita descoberta para mim. Foi um tempo também que meu pai saiu do interior para vir me ajudar. Então foi assim, eu fui do céu ao inferno literalmente do dia pra noite. Você ter tudo e no outro dia você acordar e parecer que não ter nada, foi muito difícil. E então, aí a gente vai saindo, né? É importante, sabe, você que está nos acompanhando e sente esses sinais. É importante a gente dar atenção pro nosso corpo. Será que eu não tô próximo de ter um burnout também? Se cuide. Para você entrar Exatamente. nisso é muito fácil, só que para você sair disso é muito difícil. Então, por isso que é importante você buscar ajuda, sabe? É importante. O próprio Jesus, quando ele estava em missão com os discípulos, ele falava: agora vocês vão parar, vamos descansar um pouco, vamos se alimentar. Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa fica: ai, eu tenho que fazer tudo, é pra Deus, é pra Deus, é pra Deus. Mas Deus também quer que você descanse, meu filho. E tá esquecendo a parte mais importante, que é o relacionamento com Deus. Porque você fica tão atarefado com tantas coisas, e aí quando chega o momento de você orar, você vira pra Deus e fala: ai, Senhor, eu tô tão cansado. Deus, a mesma Amanhã oração de eu oro. ontem. É, eu acho até engraçado saber quando as Sim, pessoas falam nossa, isso. Meu É porque Deus. você acaba entrando no automático, né? Sim. E foi muito difícil. Eu louvo a Deus muito pela vida da minha mãe e pela vida dessa irmã, que ela sempre ela conhece a minha mãe e essa irmã, elas conhecem a Grazi, que às vezes as pessoas não conhecem, né? A Grazi que tem os dias tristes, a Grazi que tem medo quando recebe uma proposta diferenciada. Então, elas foram o meu braço nesse momento. E a família é uma coisa muito importante. Sim. Então, isso pra mim foi muito válido. Foi um momento que eu vivi muitas promessas. Eu louvo a Deus porque tinha um conjunto de irmãs. A gente fala das irmãs do Coque. As melhores. E elas trabalharam. Inclusive, a gente tem um aqui. Instantaneamente, todo o tempo, para que eu estivesse bem. E eu me lembro que quando passou todo esse processo, foi um tempo, 2024 eu me recuperei, tudo. Só que quando eu tava bem, eu perdi meu pai. Então, quando eu tava nossa, agora eu tô bem, eu vou me recuperar, eu perdi meu pai. Foi muito difícil, porque foi um belo dia de uma quinta-feira. Quem sabe eu amo comer pipoca de manhã, de tarde, de noite. E eu tava com a bacia de pipoca quando eu cheguei em casa e recebi essa notícia. Meu pai era do interior e foi muito difícil, porque eu me senti muito culpada devido às correrias da obra, da igreja. E você pensou em tempo que você não tinha com ele. Sim, porque meus pais eram separados há muitos anos. E aí eu liguei e eu falei: e agora? O que vai ser, né? Mas Deus, ele dá o consolo.
Foi o tempo que Deus me fez muitas promessas. Eu queria muito que Ele tivesse vivendo esse momento que tanto eu, meu irmão, nós estamos vivendo na obra de Deus, mas não foi possível. E aí o pessoal fala, nossa, mas Deus castigou você? Não. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, eu aprendi a valorizar muito o convívio da família com isso. Eu mudei em muitos aspectos, com as pessoas, com o jeito de lidar, de conversar. E depois que eu tive crises de ansiedade, de depressão, hoje eu consigo enxergar melhor as coisas. Porque nem tudo é demônio, nem tudo é diabo, nem tudo... Às vezes a pessoa precisa realmente se tratar e tem coisas que ela precisa de uma ajuda espiritual. Eu estava passando pelos 2 processos. Sim. O processo do corpo e o processo de cuidar da alma. Os 2 ao mesmo tempo. Então foi bem dinâmico essa parte. E como a sua amiga disse, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Então nesse processo, era um processo de amadurecimento para você também. Sim, eu amadureci muito e eu ouvi muito nesse tempo que Deus... Tinha um plano até no burnout, Deus tinha um plano. Deus não quer que a gente chegue nesse limite. Sim. Mas se você chegar, Ele vai usar isso a seu favor também. Vai. Você vai ter que ter um jogo de cintura, uma habilidade para lidar. Foi difícil para os meus amigos. Eu me lembro que eu tava aqui num evento e eu tava aparentemente sem vida. Eu era morta-viva. E uma dica para quem tá em casa, que tá enfrentando um processo de ansiedade e depressão, o que você falaria para essas pessoas agora? Que seja aberto para sua mãe, para o seu pai, para um irmão, para um amigo, mas procure ajuda. Não se feche, não se entregue. Não se isole, né? Não se isole. Procure mesmo pessoas que vão te aproximar perto de Deus. Tinha irmãs que passavam, vamos pro círculo de oração hoje? Eu pegava as coisas e ia. E nessa fase você não tem força pra orar, força pra ler a palavra, você não tem força pra nada. Não tem força nem pra tomar um banho, né? Não, pra nada. Eu ficava deitada ali e eu sentia assim o meu corpo doer. De tão tamanha que era o peso que eu sentia. Então foi muito difícil, mas tudo passa. Foi um aprendizado, eu aprendi a dosar a minha vida. A gente tem umas correrias ou outra, mas a gente põe o pé no acelerador. Uma coisa que é muito importante também, é uma coisa que as pessoas têm preconceito, é sobre terapia. Isso é importantíssimo. As pessoas, não, eu não vou fazer terapia. Jesus é o maior terapeuta. Ele é, Jesus é incrível. Ele vai tratar sua mente, seu coração, sua alma, seu corpo. Mas é importante, se você tem uma dificuldade, que você trate isso. Deus colocou essas pessoas maravilhosas no nosso caminho para nos ajudar a lidar com as nossas questões e saber trabalhar com elas. Exatamente, né? Como o médico pode cuidar do nosso físico, o terapeuta ele pode cuidar da nossa mente, sim. Deus deu inteligência para ele exatamente para isso, gente. Porque quando você enfrenta, eu digo isso até quem tem cargos de liderança dentro da igreja, você enfrenta muitos momentos assim que você cuida de todo mundo, mas às vezes você se sente desamparado e você tem que ter um tempo de lazer, sair com a sua família, rir de coisas assim bestas mesmo, tá com alguém que você goste, fazer coisas que você gosta, ter um hobby mesmo. Eu amo estar na igreja, é muito bom nós estarmos no convívio da igreja, estar ali no convívio com os nossos amigos, louvando a Deus, isso é maravilhoso. Para mim foi muito difícil retornar, eu confesso para vocês que não foi fácil, mas tudo Deus nos prepara. Aos tempos eu fui voltando, pregar, eu lembro que quando eu tive minha primeira pregação depois que eu voltei, falei, gente, eu não vou conseguir. Você lembra o que foi a primeira pregação? Quando eu voltei, eu acho que foi alguma coisa sobre Gideão, alguma coisa assim. Eu falei, gente, eu não vou voltar a pregar mais. Eu não vou voltar a cuidar de mais nada, porque como que as pessoas vão te entregar alguma responsabilidade depois disso, né? Só que Deus, Você ficou com medo do preconceito das pessoas por você ter tido depressão? Fiquei bem preocupada. Não só pelo fato da depressão, mas falar, nossa, mas ela tava ali tão firme, tão assim. E medo de voltar a fazer algumas atividades de novo. Porque você fica tanto tempo fora que pregar, fazer algumas atividades é difícil. Parece que perdeu o jeito. Parece que começa do zero, né? Isso, mas a gente não pode ter medo de recomeçar do zero. Eu entendi isso, que sempre tudo tem um recomeço. Mas o nosso bate-papo tá muito bom, mas agora nós vamos fazer uma dinâmica com a nossa convidada. Tamires, explica as regras da dinâmica, Tamires. Vamos lá. A dinâmica é o seguinte, gente, eu acho que eu vou travar pra falar o nome da dinâmica. A dinâmica é post-it da fé. Seguinte, a produção vai colocar ali na tela 8 post-its com temas.
Você vai vamos lá. escolher 4 e cada um desses 4 que você escolher, você vai falar um pouquinho sobre. Dinâmica tranquila. Ai, tá Mas, fácil. assim, Já tiveram dinâmicas mais Detalhe, radicais aqui nesse programa. Só um detalhe, são vivências suas. Então tá bom. Não é pra responder de forma genérica. Ai, É o que gente, você Tipo, passou, apareceu ali entendeu? felicidade, porque a felicidade é boa. Não. Imagina Você vai que- falar que é felicidade pra você, entendeu? Imagina que nesse momento você está na igreja, indo lá na frente contar o testemunho. então vamos lá. Então, Nada de vamos triste lá. mundo. Produção, por favor, coloca na tela. Pode escolher a primeira, aí você fala um pouquinho sobre. Não é de forma genérica, irmã. Bem profunda, pode ser poética, deixa eu te usar. Então tá bom. E depois a gente vai pra próxima. Pode começar. Milagre. O quê? Eu sou o maior milagre que o Senhor pode ter feito. Porque eu escuto as pessoas falarem que quando todo mundo acha que acabou tudo pra mim, ressurge eu lá novamente, aqui estou eu de novo. Então eu sou um milagre. De tudo que eu vivi, eu sou o maior milagre do Senhor. Glória a Deus. Próxima. Vou falar sobre deserto. Eita. Forte. Bom, muitas vezes a gente não quer passar por isso, a gente só quer viver os momentos bons. E a gente não quer viver os momentos ruins. Mas não é clichê de pregador ou de quem ministra a palavra. Deserto fortalece, deserto revigora, deserto é lugar de ensinamento, de aprendizado. E quando você passa o deserto da vida, realmente é a presença de Deus que te basta. Então, quando você vive o deserto, você pode falar com propriedade. Eu vivi e sobrevivi. Deserto não mata, fortalece. Glória. Eita, meu Deus. Mais uma, Grazi. É uma promessa. Tem um louvor que diz assim que nós vamos viver a realidade da promessa. E a gente vive promessa se a gente crê. E se a gente confiar em Deus. Por que eu digo isso? Porque teve momentos da minha vida que eu achei assim... vai ser impossível viver isso. Falar assim, não, mas todo mundo tá lá, eu nunca vou estar lá. E Deus, tudo que Ele fala, Ele garante. Se foi Deus que falou, fica tranquilo, faz a sua parte, que é descansar, que é confiar, que é se preparar, e você vai viver a totalidade da promessa. Meu Deus. Deus é um Deus de promessa. Última palavra, agora escolhe com carinho. Vamos lá. Ela fica até em dúvida, porque ela já passou por tudo isso ali. É verdade, já passei por todas as coisas, gente, nessa vida. Que bom, gratidão. Que é uma coisa que as pessoas não têm e eu aprendi a ter. A ser grato pela vida, pelas pessoas, pelos amigos, por tudo que é tão breve. A Bíblia fala, dai graças a Deus por tudo. Então, quando você é grato, irmã, como eu vou agradecer a Deus se eu perdi um emprego, mas Deus tem o melhor. Acontece muito com jovem, eu perdi o relacionamento. Quando eu perdi o relacionamento que eu estava, eu achava que era o fim da realidade do mundo. Mas Deus tinha o melhor, que eram as promessas dele e tudo que ele tinha na minha vida. Então a gente tem que aprender a fechar ciclos. E Deus é especialista a nos ensinar a fechar ciclos. E dentro dos ciclos, ele nos ensina a ser gratos. Inclusive, depois de todo o processo que você passou com o burnout, a depressão, como é que você organiza a sua rotina hoje em dia para não correr o risco de voltar para aquele estado de novo? É difícil porque a gente tem um ciclo vicioso. Então, o que eu faço? Eu organizo as coisas por etapas. Na segunda eu tenho isso para fazer, eu vou fazer isso. Na terça eu vou fazer isso, quarta eu vou fazer isso, e assim sucessivamente. Mas você tem que ter muito cuidado para não se auto-sabotar. Porque às vezes... O que seria o auto-sabotar? Você fala assim, você sabe que naquele dia é o seu dia de descanso, mas você quer fazer uma tarefa ali naquele dia. Falar não para o seu corpo e para a sua isso. mente. Também então, às vezes a gente gosta muito de falar isso. Não, mas é porque se eu falar isso, as pessoas vão... Não, é o meu momento de descanso, eu preciso dessa pausa para recomeçar um outro dia. Então, isso é muito importante. Grazi, a gente falou um pouco dos voluntários. Para as pessoas que querem ser voluntários na expansão, o que elas têm que fazer? Bom, hoje, como nós estamos aqui em São Paulo, as pessoas podem entrar em contato comigo ou direto com o líder Simplifique da sua igreja. E ali ele vai passar todas as orientações para que você possa exercer o voluntariado dentro
da sua igreja. Se você quiser estar com a gente, né, a oportunidade já está aí. Se você quiser, não, e se você puder, vai ser uma honra. É só entrar em contato comigo, né? A liderança tem o meu contato e a gente vai apresentar todo o trabalho para você e você será um de nós. Tem algum limite, assim, de quantidade de voluntários? Ou o céu é o limite? Venham. O Senhor tem muitos filhos, Ela quer aquele que vem após 20 maneira nenhuma. Não, sim. E tem muita gente que fala assim, eu não levo jeito para ser voluntário. Leva sim. Com certeza. E qual que é o seu... Caso o jovem queira entrar em contato diretamente com você, qual o seu perfil do Instagram? O meu perfil do Instagram... Já coloca aqui, gente, ó, produção. @Grazi, _3015. Ela gente, não ela nem sabe lembra o nome dela no Instagram. Ó, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não tenho um hábito de entrar muito no Instagram, mas eu tô aprendendo. Você, que é da nossa equipe de voluntários, já vai lá, pega o link do perfil da Grazi, já deixa nos comentários pros que querem ser voluntários aqui também. E fique esperto também no perfil da Expansão, porque quando tem, por exemplo, evento aqui na sede mundial, Conex São Paulo, Conex Nacional, eles já liberam o link de inscrição pros voluntários, né? Isso. E aí pode procurar seu líder Simplifique também, a nossa irmã Camille, líder de Simplifique São Paulo. Todos nós trabalhamos em conjunto, nosso irmão Luiz, líder Simplifique Brasil, né? Que aí eles dão as orientações que vocês precisam também. Só vem ser feliz. O nosso irmão Claudinho ali tem uma pergunta, né, tiozinho? Ó, já aproveitando que vocês estão falando bastante. Tiozinho, né? Tava quieto. Nossa! Aproveitando que eu vejo que vocês falam bastante de voluntários, tal, tudo. Eu vou fazer uma pergunta. Como é que ficam os filhos dos pastores? Aonde estão esses voluntários aí, os filhos dos pastores? Sabia que é um grande desafio eles? Porque às vezes os pastores se preocupam muito por causa da rotina que a gente tem. De estar aqui em muitos eventos, em muitas coisas, mas se a gente souber lidar com os filhos dos pastores e souber colocar eles nas direções certas, eles conseguem. Porque a maioria dos eventos que eu participo e estou presente também, eu vejo muito poucos participando, né? Olha, o Claudinho fazendo denúncia. Isso é uma denúncia. É uma denúncia gravíssima. Só que, porém, às vezes os pastores nos ensinam para estar na igreja e tal, tudo. E se de fato já aconteceu do pastor procurar você para motivar o filho a estar na igreja ou participar? Nesse tempo que eu tenho de caminhada, eu tenho uma jovem que está comigo, que eu tive o privilégio de acompanhá-la. Ela vai, quando ela ver, né, essa nossa entrevista, ela vai lembrar, ela tá com a gente nos voluntários, e ela é filha de pastor. E eu tive um dia eu disse pra mãe dela que ela um dia ficaria no meu lugar. Foi um trabalho de formiguinha. Já tem a sucessora. Hoje, não dentro dos voluntários, mas ela exercia uma coisa que eu exercia. E eu fiz um trabalho. Não foi necessariamente os pais que vieram me procurar, mas eu sabia da necessidade, eu conversei com os pais e a gente trabalhou. E deu certo. É porque filho de pastor, eles têm muito medo, porque eles passam por muito preconceito. Eu sou filho de pastor, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não, tem espaço para você também na obra de Deus. Você pode ser uma pessoa normal e comum como nós. O nosso bate-papo tá incrível, mas agora nós vamos a mais uma dinâmica deste programa, que é o Solta o Verbo! Você vai olhar para esta câmera e você vai deixar uma mensagem para a galera. Pode ser o que você quiser, é o seu momento, então solta o verbo! Bom, vamos lá. A Bíblia diz que Deus faz todas as coisas novas. Não considereis as coisas passadas e nem as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Então, para viver o processo, a gente tem que suportar o processo e viver o propósito, né? Então, que você possa, no dia de hoje, que você que está vendo, você jovem, saiba que é necessário suportar essa fase para você viver o melhor de Deus. Deus, ele tem um plano novo para a tua vida, um momento de restauração para a tua história. Não acabou aí, não é o ponto final, não é o fim da linha. Você tem que suportar o processo para viver o propósito. E você só vai viver o propósito se você estiver focado em suportar o processo. Então viva isso, viva o que Deus tem para você nesse tempo. Pode ser o período de
pior provação da sua vida. Mas Jesus, quando ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, os discípulos pensaram que estava tudo perdido. Mas ele foi lá, venceu a morte, venceu tudo, para que hoje nós viéssemos viver todas as coisas novas. Então você vai viver o novo de Deus. Não acha que por causa deste momento que você está vivendo hoje, ou por causa da falha que você cometeu hoje, que você não vai viver as promessas de Deus. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele não vai deixar a obra pela metade, ele vai colocar cada tijolinho no lugar, e quando você estiver pronto, a obra vai estar concluída e você vai viver tudo aquilo, a totalidade da promessa de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia, Pregadora Jesus. da palavra. Meu Deus, ela é irmã do Coque. Não, mas ela é, literalmente. Ela é irmã do Coque. Inclusive, ela vai fazer uma oração por nós aqui hoje. Não pense que você vai fazer não, minha filha. Meu Deus. Eu fiquei sabendo, a produção me avisou que essa oração é forte, irmã. Meu Deus. Ela andava com as irmãs do Coque, né? Na época lá do processo dela, não andava? Andava. Aprendeu bastante com elas, não aprendeu não? Deu pra tirar uns ensinamentos. Grazi, nós queremos te agradecer por sua vinda ao The Crentes. Olha, eu já te conheço muito, mas é muito gratificante conversar com você, sabe? E foi um prazer pra mim te conhecer hoje, Grazi. E quem tá em casa também. Nossa, pra mim também foi incrível estar aqui. Eu tenho uma curiosidade pra falar. E um dia eu falava assim, nossa, The Crentes, eu só ouvia falar. Falei, eu ir lá, eu nem tenho muito o que falar, o que dizer. Antes ela ouvia do The Crente só de ouvir falar, agora Mas ela... hoje os meus está olhos aqui. contemplam e veem. Ô, glória, receba em nome de Jesus. Mas, Grazi, ora pela gente? Oro sim. Pela gente, por quem tá em casa agora. Sim. Por todos nós, aleluia. Bom, feche seus olhos, esqueça tudo que você tá vivendo nesse momento. Foque a sua vida em Deus. Talvez você não conhece Jesus, talvez você desanimou da caminhada. As pessoas te decepcionaram, te magoaram, te entristeceram. Mas o Senhor, Ele sempre está disposto a olhar por nós. Pai, nós amamos a Tua obra, nós te amamos, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor realize o Teu melhor sobre nós. Muitas vezes não sabemos orar ou nos expressar, mas que o Senhor toque, Senhor, o nosso coração. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir a nossa visão espiritual. A nossa oração nessa noite é que jovens sejam alcançados, ó Pai, por este programa, que vidas sejam alcançadas e que hajam testemunhos, meu Pai, maravilhosos daquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Meu Deus, visita este que está para tirar a vida, visita o desespero deste coração. Meu Deus, visita esse que sofreu uma das piores decepções da sua vida. Que o Senhor seja alegria, que o Senhor seja o recomeço, que o Senhor seja ao alvo, Senhor, que venha alcançar este coração, que o Senhor venha trabalhar de uma maneira poderosa, especial. Eu peço ao Senhor que abençoe todos os envolvidos neste trabalho, que nós venhamos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Eu creio, Senhor, e nós confiamos na Tua palavra e sabemos, meu Deus, que o Senhor tem reservado um novo tempo, meu Pai, para nós. E eu tenho certeza, Senhor, que nós vamos vivenciar tudo aquilo que está escrito. O Senhor garantiu para nós que é a Tua palavra, que é, Senhor, o nosso alimento. Quando o Senhor foi provado no deserto, a Tua palavra nos diz que o Senhor lutou com o adversário dizendo, está escrito. E nessa noite nós declaramos que está escrito, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso amigo, que o Senhor estará sempre conosco. E nós cremos nisso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Grazi, mas que Deus abençoe. Espero ter segunda parte logo aqui no The Crentes. Em nome de Jesus vai ter parte 2 com a Grazi. A gente volta. Não aceito nada menos que isso. Glória.